Alô, amigos e amigas do esporte. Estamos iniciando mais um episódio aqui no @Esporte de Peso, direto do estúdio KeyCast e contando com o apoio do posto Terra Nossa, além da Comedoria Escritório, Radar Automóveis, Coleta Soluções Ambientais, Renove Construtora, Kika Tenório transformando vidas, inspirando pessoas, o queridinho da cidade, Supermercado São Luís, Cacimbas, Casuzinhas, Massaranduba, Luna Ovos é nutritivo, é Luna. E hoje o esporte de peso começa com uma novidade muito especial. A gente passa a contar com o apoio da Carajás. É uma alegria enorme ter uma marca tão forte e tão presente na vida da nossa região junto com a gente. A Carajás é sinônimo de trabalho, de confiança e de compromisso com o desenvolvimento do Nordeste. Valores que têm tudo a ver com o esporte de peso. Então, fica o nosso agradecimento e as boas-vindas a Carajás, que chega para somar e fortalecer ainda mais o esporte e as histórias de nossa região. Hoje o nosso convidado é o Fidelis, o Danilo Fidelis, popularmente conhecido como Fidelis. Entre o campo e também o empreendedorismo, né? A trajetória do Danilo Fidelis, um jogador que fez de Arapiraca o seu ponto de partida e de retorno, né? Fidelis conseguiu ser agraciado assim com o carinho da população, da torcida do Asa, do povo arapiraquense, por ter conquistado dentro de campo com uma entrega de muita qualidade técnica e também de muito compromisso com a instituição, a agremiação esportiva arapiraquense. Mas também consegue, no lado social, ter o respeito, né, e o carinho do povo de Arapiraca. Arapiraca Fidelis tem essa característica bonita de acolher quem vem de fora. E, de repente, você já virou parte dessa cidade. Um grande abraço, prazer grande tê-lo aqui no Esporte de Peso. Um grande abraço, prazer é todo meu. Felicidade enorme de estar aqui, né, nesse programa, nesse podcast. Né, vejo meus amigos aqui passando por aqui, aqueles companheiros que a gente trabalhou, né? E é lindo a trajetória de cada um e o que o senhor vem fazendo. Arapiraca me abraçou, não só eu, mas a minha família. No momento, acho que mais difícil da minha família, em questão de problemas particulares também, né? Profissionalmente, a gente vai falar um pouco mais para frente, né? Então, também conto o que eu vim fazer, porque eu escolhi o Asa na época. Então, era um momento também difícil da minha carreira, né? E Arapiraca, tanto Asa como Arapiraca, nos abraçou. Senti acolhido aqui, numa cidade que eu joguei em várias cidades do país, até fora do país, nunca fui acolhido, né? E escolhemos Arapiraca, então, até para a gente morar, fixar, né, a nossa residência, nosso endereço, né? E uma coisa que eu acho que eu já falei para o senhor e repito em falar em algumas rádios e vou falar de novo. Eu quero retribuir esse carinho, né, em trabalho, tanto dentro de campo como também fora de campo, como o senhor já citou aí nos empreendimentos. Pois Fidelis. Como é que se deu o despertar, essa tua vinda para Arapiraca? Foi através de quem? Nos conta essa história desde o princípio de tudo. Sim. O começo eu estava no Ipiranga de Erechim, né? O clube do Gauchão, para quem não conhece, joga o Campeonato Gaúcho, primeira divisão, Copa do Brasil e Série C de brasileiro. Fiquei lá por 4 anos, né? E por que eu conto essa história? Porque de lá eu não queria sair, né? Então
fiquei 4 anos lá. Só que chegou um momento da minha carreira profissional, que mesmo eu ganhando tudo lá e jogando, eu ainda... Lá tem pouca torcida, vamos se dizer, é um clube de pouca torcida, né? Torcida muito apaixonada, né? Tem um carinho enorme pelo clube, mas perto do Asa, dos outros clubes, é uma cidade de 105 mil habitantes, então tem pouca torcida. Então, chegou um momento que hoje eu percebi isso. Na época eu não tinha entendido muito, né? Eu querendo alguma coisa mais... Uma coisa nova, né? Vamos se dizer, né? Hoje eu entendo que eu precisava de desafio novo, né? Quando a gente está no clube, a gente ainda não consegue ver um desafio novo. A gente acha que o próximo campeonato é um desafio novo, né? Mas hoje eu entendo que eu precisava de um clube novo, que se tratava já que eu tinha 33 anos, né? E eu precisava dar uma mudada e eu estava meio que estagnado. A realidade era essa. Lá né? no Sul. Lá no Sul. Então eu estava até querendo, talvez, parar de jogar, entendeu? No próximo ano, já ganhei, graças a Deus, bastante coisa, tinha conquistado o título lá, acesso, né? Já tinha feito 96 jogos pelo clube, faltava 4 para completar 100, né? Então eu peguei e falei, cara, falei para minha esposa, eu acho que eu vou parar de jogar e tal. A minha esposa falou, não, então vamos para São Paulo jogar mais um clube perto dos seus pais, para o seu pai pelo menos ver você jogar, você saiu tão novo, né, de São Paulo. E aí eu acertei com apalavrado com o 15 de Piracicaba, que joga o Campeonato Paulista. E aí, assim que eu acertei, entra o Celso Teixeira. Acertou no Asa. Então o Celso foi o canal da tua vinda pro Asa. O canal da minha vinda. E aí o Celso me ligou. O Celso é daquela região também, ele é de Campinas, próximo de mim. E aí ele me ligou e ele estava no Ipiranga comigo, o Celso. Em 2020, ele esteve no Ipiranga. E ele me ligou e falou do Asa para mim. Eu, logo de começo, eu não me interessei. Porque qual era a minha ideia? Sair de um clube e ir para perto dos meus pais, até mesmo para poder encerrar a carreira. Essa era a nossa ideia. Só que aí eu não sei quem foi o Felizardo que falou para a imprensa daqui, para a torcida daqui, não sei, até hoje. Que eu estava negociando com a Asa, mas eu tinha encerrado a negociação. Eu para não dar nenhum tipo de esperança, eu falei, não, professor, a minha ideia é essa, jogar aqui em São Paulo, acertar aqui mais um ano, e deu. Isso em 2020 para 2022, né? Isso final 21 para jogar temporada 22. E aí algum Felizardo passou para a imprensa aqui, que jogou na torcida, e a torcida invadiu o meu Instagram, cara. A torcida do Asa invadiu o meu Instagram. E eu estava de férias em BH, que a minha esposa, a família dela é de lá, então não estava em São Paulo, estava de férias. E eu lembro e falei, amor, olha o que está acontecendo. E a torcida ali já me chamava de capítulo. Olha para você ver como que a história minha com o Asa é linda demais. Ela já... Porque lá no Ipiranga eu era o capitão. Já conectou a partir Já conectou, porque a foto que eles colocaram era eu com a faixa de capitão do Ipiranga. E eles começaram... Capita, vem pra cá, não sei o que e tal, né? E a torcida do Aja que vê os vídeos na internet, vai buscar, e viram que... Acabou pesando, né, na tua decisão. pesou. E pesou realmente, porque aí eu liguei pro... Era o Márcio Gama, que hoje tá no São Bernardo, acabou de subir o São Bernardo para a Série B, São Bernardo de São Paulo, era ele que estava no 15. Entrei em contato com ele, aí ele não tinha mandado ainda o contrato, e falei, vou fazer uma escolha aqui, porque quando eu mostrei isso para minha esposa falou assim para mim, foi ela que falou, ela falou, você precisa disso. Você, no momento, você está precisando disso. Então, a torcida do Asa foi decisiva. Porque para fechar a negociação. Isso. Eu não estava querendo parar, né? Porque hoje eu posso falar isso. Na época eu não entendia isso, mas eu estava me sentindo desmotivado. Entendeu? Hoje eu entendo. Na época eu não via isso, não. Se eu falar para você, eu estava desmotivado. Não, porque eu treinava normal. Só que quando eu vim para o Asa, eu comecei a sentir coisas que eu já não sentia tanto tempo. Então aí você vê que você não estava no seu melhor momento. O acolhimento, exatamente, né? Foi a provocação da torcida, né? E aí, o incentivo vou te falar, torcida. O contrato do Asa na época para mim era metade do que eu recebia nos outros lugares. Entendeu? Só que a minha esposa falou, você precisa disso.
né? Você precisa... Às vezes é o acolhimento. O acolhimento. Né? Então, se você for encerrar sua carreira, você encerra num grande clube assim, com esse acolhimento que você está tendo, né? Então, acaba que eu venho para o Asa, no momento... Foi a tua primeira experiência na região Nordeste? Não, já tinha a segunda. E por isso que também minha esposa falou... Quando o Asa veio e teve esse acolhimento da torcida, minha esposa falou, é para o Nordeste que você tem que ir. Por quê? Porque no Nordeste tem esse acolhimento muito grande. Isso e a gente já tinha recebido do povo nordestino. E a gente já tinha recebido isso em outras cidades. Né? Só que fazia... E você jogou em qual clube? Então, eu joguei em Mossoró. E foi em 2012, 13 e 14. Foi a última vez. Então, praticamente, na época, 8 anos que eu não via pro Nordeste. Só que a gente lá pro lado de lá, nós falamos muito da torcida aqui. A gente joga em São Paulo muito mais pela visibilidade, né? Pelo poder... Pelo tamanho do estado, da competição. Mas em questão de torcida, não se compara. Com o Nordeste, não. O Gabigol fala isso. Fala uma vez do Bahia, né? Entendeu? O Gabigol falou, a torcida do Nordeste não se compara. Então, Bahia, assim, Sport, Fortaleza, Ceará, não se compara, né? Não se compara. E foi determinante, né? Pra gente fazer essa escolha e por isso, na época, eu escolhi Arapiraca, né? E o Asa e Arapiraca. Você falou do vínculo, né, com Arapiraca, com a cidade, eu estou falando. O teu histórico de vida, você começou onde? Você é paulistano, é isso? Paulistano de São José dos Campos. São José dos Campos. São José dos Campos. O teu histórico de vida, você acabou de falar aí que começou muito jovem e tudo mais. Faz um relato assim do teu histórico. Minha família é de jogador de futebol, que você conhece, o Fidelis, o Toro Sentado, jogou no Vasco, a gente já conversou sobre isso também. Então, meu tio jogou, meu pai jogou, meus primos mais velhos jogaram, então eu já venho de um histórico de futebol que na época... De berço, que na época a mãe brigava para tirar nota boa e o pai brigava para jogar bem, né? Para empurrar. Então, era essa briga aí muito que... Né, eu tive uma cobrança, assim, vamos dizer, não por maldade, mas grande de ter que ser jogador, porque na família todo homem né? Vamos dizer assim. E segui, só que eu era do futsal. Isso que é impressionante na minha vida, que eu joguei futsal minha vida toda, até os 17 anos. Campo eu jogava assim, vamos se dizer para ficar bem claro, uma escolinha do Olavo, assim, que tem aqui, né? Na escolinha de lá eu jogava assim, não em clubes, igual os meninos aqui jogam no Asa, não. Eu não jogava no São José. Eu jogava nas escolinhas, isso campo. E futsal não, futsal eu já jogava no clube São José, né? Que é da minha cidade, já jogava Campeonato Paulista, já recebia aquela coisa toda. Então, no futsal, né? E vindo futsal, e aí, cara, entra o Roque Júnior, que eu com 16 anos, ele monta um sub-20 na minha cidade, aí ele terceiriza com São José, e o Francisco... O Roque Júnior da sua cidade? Ele é da cidade vizinha, mas como ele surgiu do São José, e a cidade é muito grande, ele residenciava ali, não sei se residencia mais, e vestia ali, né, e morava ali, e investia também, tinha uns investimentos lá. Então, ele sempre estava com a gente ali, né? E ele foi vendido do São José para o Palmeiras na época, né? É uma história muito bonita dele também, né? De luta, assim, né? E de oportunidade. Ele teve uma e agarrou no Palmeiras, né? Então, ele era o exemplo, naquela época, né? Além do meu tio, que tinha jogado Copa do Mundo a tudo, era o Roque Júnior. Um cara me apresentou ao Roque Júnior e ele falou, fala para ele vir fazer um teste. E eu fui e passei, sendo bem rápido, porque a história é um pouquinho longa. E eu passei no teste. Só que eu era do futsal. Eu ainda pisava na bola com sola no campo. Aí o treinador paga 10, que no campo é totalmente diferente. Então eu no sub-20... É um hábito, né? É hábito. Um cacuete todinho de futsal e tomando dura. Só que eles apostaram em mim e graças a Deus eu joguei 5 jogos no 20. A gente fazia muito amistoso 20 profissional. O Darcy, treinador profissional, que jogou na Portuguesa, um zagueiro brancão. Ele jogou nos clubes grandes. Ele me viu e começou a perguntar de mim, aí falaram, o filho do Roberto Fidelis, sobrinho de Fidelis, tem o sangue, tem um DNA, e ele, rapaz, aí os caras, mas ele não tá pronto, ele chegou agora para nós, ele veio de futsal.
Resumindo, deu 5 jogos, eu subi profissional com 17 anos, estreiei no profissional do time da minha cidade, e aí eu levantei voo, né? Mas foi uma coisa muito rápida, porque eu era do futsal, fazendo Mas teste... há quem diga que esse benefício de começar no futsal agrega muito. Muito. Em São Paulo é muito isso. O Asa faz muito bem isso hoje aqui, né? Lá em São Paulo é muito. Só que eu falo que ali foi muito bom para mim, porque na minha cidade não tinha essa estrutura que o Corinthians, que o São Paulo fazia. Sim. De menina aqui no futsal, era uma coisa nada a ver com a outra. Portanto que quando eu vou pro 20, o Roque Júnior fala, ou você fica no futsal ou você vem para cá. E os caras do futsal lá falaram a mesma coisa. Então não tinha esse jogo de cintura. Eu tive que fazer uma escolha, uma decisão muito grande na minha vida, porque eu era muito bom no futsal, uma realidade já, todo mundo fala isso, eu já recebia, ganhava um bom salário. Você estava pronto para o futsal. Pronto para o futsal. Era uma nova adaptação. E para mim pegar e recomeçar no campo, né? E além de tudo, que quem vai para o campo não volta para o futsal. Você sabe muito bem disso. Então eu arrisquei, né? E foi quando entra meu pai também, que eu nessa época eu pagava umas contas lá em casa. E falei, pai, eu vou pro campo, vou receber... Era 2 vezes menos que no futsal já era uma realidade. Mas eu quero arriscar. Ele falou, faça o que você quiser. Só que lá, o cara da sua posição, ele já joga no profissional e você ainda tá começando. Meu pai disse isso. Aí eu falei assim, você só me apoia aí, que eu só quero o teu aval. Ele falou, eu te apoio, mas vai ser muito mais difícil. Só que aí eu acreditei em mim no momento e aí eu consegui. Então, assim, é uma história, para mim, muito, muito grande, muito forte, porque eu arrisquei tudo que eu tinha para ser um jogador de campo, sem mesmo as próprias pessoas em volta, do lado, ou todo o universo conspirar não contra, vou melhorar essa frase, sabendo que eu poderia ser um cara muito grande no futsal. Era isso que as pessoas falavam. Você vai ser muito grande, o que você joga no futsal. Dúvida, né? Exatamente. Na hora de decidir, paira uma dúvida. E eu não tive dúvida. Eu sabia o que eu queria sem ter maturidade para isso, né, cara? 16 anos, né, para fazer a escolha, e com 17 você estrear no profissional. Aí você estreia no profissional do São José? Do São José em 2006. Aí depois a tua trajetória. Aí segui, só que aí começa, né? Né? Até você se afirmar no futebol. Mas você se deu bem no futebol gaúcho, não é isso? Aí, exato. Porque em São Paulo, justamente, mesmo eu crescendo, eu não tinha valorização. Porque naquela época o São Paulo, uma 2, que você ia jogar no Campeonato Paulista 2, uma Copa Paulista, as pessoas... Era muito forte o campeonato, era muito forte. Então, o menino jovem não tinha muita oportunidade. Era oportunidade assim, de estrear, volta pro banco, né? E eu sempre fui um cara muito impaciente com banco. Desde pequeno. Nunca gostou? Nunca gostei. Meu pai, eu mudava de escolinha, o pessoal vai ouvir lá em São José e é verdade. De escolinha demais, porque quando eu ia pro banco na uma, eu queria sair para ir para outra, entendeu? Eu interrompendo a tua linha de raciocínio, mas guarda aí. Hoje eu vi uma fala do Everton Felipe. O Everton Felipe foi uma joia que surgiu no Esporte Clube do Recife, né, e que infelizmente se machucou e parou de jogar. Ele elogiando o trabalho do Vanderlei Luxemburgo. Sim. Aí disse que naquele momento o Sport estava com um elenco muito forte, né? Aí disse que o Luxemburgo optou por colocar o Everton na ponta. Uhum. E aí ele procurou o Luxemburgo e disse, professor, na ponta... Não gosto de jogar ali na ponta. Aí ele disse que mostrou, né, o que ele tinha de escala, aí pegou aqui um bonequinho de outra cor e botou na ponta. Disse, isso aqui é você. Aí, depois disso aqui, só tem aqui, no banco de reservas. Você prefere aqui ou jogar aqui na ponta? Eu disse, não, sendo assim, eu vou jogar na ponta mesmo. E foi lá onde se deu bem, né? Com o André Balada, com... o Diego Souza. Então, né? verdade. E fez um super time. Verdade. Mas volta aí pro teu. Então. E aí eu era um cara que nunca gostei, mesmo sabendo que eu tô começando, que tem um processo, era uma coisa que eu não tinha muita paciência. Por um lado, me prejudicou muito, mas por outro lado,
me fez lutar cada vez mais para ser titular. E quando eu era titular, me fez valorizar aquilo, entendeu? Porque realmente eu não gostava de ficar no banco. Eu não sei se foi de criança, sabe? Quando você tá na escolinha, aí meu pai, eu ficava no banco, aí eu começava a reclamar, meu pai pegava eu, então vamos para outra escolinha e sei lá, vai jogar. É isso. Então, meu pai não falava assim, não, vamos ficar aqui, é o processo, o time aqui é mais forte, você tem que saber ficar no banco. Ele não, ele tem levava... que ter paciência. Ele levava eu para jogar outro lugar. Mudava o cenário. Então, chegava lá, às vezes era uma escolinha mais fraca, mas eu era o titular. E lá eu me destacava, fazia meus gols. E assim, era até uma inteligência dele, ele conseguia me encaixar em outros lugares, porque são números, né? É a mesma coisa um atacante. Um atacante você quer mandar ele para fora hoje no mercado, certo? Meu, você põe ele num mercado menor, ele vai fazer vários gols. Hoje os empresários preferem fazer isso, porque aí você faz números com ele. Dá visibilidade. E encaixa ele lá fora. E vende os números. E vende os números, entendeu? Então, não sei se era por querer ou não, meu pai fazia isso. Então, eu cresci sem querer aceitar banco. Então, quando eu chego no São José, eu subo, depois eu desço, jogo uma Taça São Paulo de futebol júnior, onde eu sou destaque. Fiz 3 gols na Taça São Paulo. Nós ficamos em sexto na Taça São Paulo, um clube do interior, ficar em sexto. Tiramos Cruzeiro, tiramos Vasco, né? Aí fomos eliminados pro Cruzeiro do Guilherme, o Guilherme do Corinthians, Atlético Paranaense. E eles foram campeões, então ali abriu muito cenário para nós. E tudo isso acontecendo muito rápido para mim, eu comecei a entender que eu tinha que jogar. Então, quando eu não jogo, meu pai fala para mim, Danilo, de novo, eu acho que você tem que sair do cenário de São Paulo e ir para os outros cenários para a gente fazer número com você, mesmo você sendo novo. Por quê? Porque o menino... Teu pai sabia, jogou futebol, ele jogou. Né? E o que acontecia? Já sabia o caminho. Exato. Um menino com 17, 18, 19 anos ter 20 jogos no ano é muita coisa. A não ser que ele for de time grande, aí é outra conversa. Mas de time pequeno, a gente vê no ASO, os meninos mais jovens aí, no máximo jogar 1 ou 2 jogos. Isso. Então ele começou a me mandar para cenários menores e é onde eu comecei a jogar muito. Se você for pegar minha quantidade de jogo carreira, que hoje eu não consigo contar porque é muito antigo, né? Eu consegui o mais recente, né? Se você for pegar uma quantidade muito grande, porque eu desde novo eu sempre joguei muito. Então as pessoas acham lá em São Paulo, como eu voltei agora, que eu já tô com 40, 41, porque eu comecei muito novo, entendeu? E aí meu pai me mandou para esses lados, que eu rodei norte, aí rodei nordeste, aí fui indo. Só que eu tinha uma coisa na minha cabeça, quando eu comecei a entender futebol. O meu perfil era para Rio Grande do Sul, Campeonato Gaúcho. Eu que criei isso. Porque é um futebol mais pegado? Dinâmico. Mais forte. E você vai lembrar muito bem disso, que tem até um elogio do senhor para mim uma vez, que o senhor vai lembrar do que o senhor fez. Eu corro o campo todo, né? Isso. Mesmo com a idade muito avançada. E isso vem da onde? Do futsal. Que eu joguei futsal desde os 4 anos até os 17, futsal você não para. E eu no futsal, por ser destaque, eu jogava o tempo todo. Eu não saía. Então, meu organismo e meu mental acostumou o quê? Jogar o jogo todo no mesmo nível. Você consegue, aliás, aliar as duas coisas. Você tem boa técnica, bom posicionamento, mas, sobretudo, é um atleta voluntarioso, o cara que participa do jogo, que chama a responsabilidade, tem um perfil muito forte de liderança. Né? Agora, você para com esse negócio de me chamar de senhor, porque se lá em São Paulo acharem que você tem 40, aí todo mundo vai ficar achando que eu tenho 35, tá bom, tá. Mas é um ato de respeito, né? É um ato de respeito. Brincadeira. Nem pela idade. Brincadeira. Mas, enfim, e aí, o Rio Grande do Sul, lá o futebol para mim, na minha visão, ele é o mais dinâmico, com mais intensidade do Brasil. Ele ainda é. De fato é mesmo. Tá? Então, mais intensidade. Lá não tem tanta técnica. Técnica, mais intensidade. O jogo não para, entendeu? Pode falar porrada, porrada o jogo todo, entendeu? É briga, é vontade, é muita garra. E eu sou assim. Eu não gosto de perder. Eu não jogo nada. Baralho, eu não jogo... Sinuca, Didira mesmo chama eu pra jogar, a gente brinca.
eu já vou me controlando porque eu não gosto de perder. Não gosto. Então, eu vi o pessoal do Rio Grande do Sul, eu ia para São Paulo, você pegava 5, 6 dessa forma. Aí você ia para outro lugar, você pegava... Lá eu falei, rapaz, no Rio, eu vi o jogo do Grêmio, o jogo do Inter, eu vi aquilo ali, eu falava, rapaz, os caras não gostam de perder, é igual eu. Não gosto. E se você for ver, lá é todos. E quando eu fui para lá, foi isso. Eu fui logo pro Caxias. Foi exatamente isso que eu senti. Lá eles é muita raça, muita energia, muita energia. E essa escola foi boa para mim. Nós tivemos um presidente que é inevitável não lembrar, né? Paulo Tenório da Silva, e ele dizia assim: não traga jogador carioca. Por quê, Paulo? Porque malandro, não gosta. Traga jogador gaúcho. Jogador gaúcho tem sangue. Simbolizado pela força, pela determinação, tudo mais. Mas lá no Sul, no Rio Grande do Sul, você teve conquistas importantes, não teve? Aí começou essa escolha, que foi eu, de novo, novamente. Ninguém entendeu nada. Eu em São Paulo, mercado bom. O Caxias me liga, eu vou pro Caxias. No meu primeiro ano do Caxias, eu já ganho 2 títulos, né? Eu já faço uma quantidade de jogos muito grande e aí eu me destaquei muito lá. E aí, como você vai o primeiro ano para um lugar que você gosta, para um clube grande, que Caxias é grande, eu não achava... igual exemplo, eu sabia que o Asa era grande. Certo. O Caxias eu não achava que era tão grande. Aí, quando você chega no clube, você vê a dimensão do clube. E aí eu ganho já logo de começo 2 clubes, você abre muitas portas, né? E aí eu comecei a abrir muitas portas, aí 16 eu já ganhei título, 17 eu já ganhei título de novo e fui ganhando. Então, assim, é difícil você sair do mercado onde você está conquistando, né? Porque as pessoas vão te valorizando e... Então, eu tinha proposta para vir para o Nordeste, eu tinha proposta... Só que lá virou... Todo mundo até achava que eu era gaúcho. A realidade era essa, que eu tomo um chimarrão, eu me adaptei toda a cidade, igual me adaptei aqui também. Eu me adaptei todo, então virou um Fidelis gaúcho sem ser gaúcho. Então, até na época eu achava que eu não ia sair mais de lá, né? Certo. Por isso que você norteou para parar por lá. Por lá, exatamente. Né? Aí eu fiquei 7 anos lá. E graças a Deus, 7 anos conquistando. Graças a Deus. O que você conquistou no geral lá? Então, lá eu comecei com Caxias. Consegui um título gaúcho da divisão de acesso. Então, consequentemente, o título e o acesso. Depois a gente jogou a Copa Gaúcha, que eu coloquei a Copa Alagoas, né? Só que lá eles põem nome de pessoas que eles querem homenagear. Só que é uma Copa Gaúcha, vamos dizer, que é, né, grande e tudo mais. Aí eu só não lembrava o nome das pessoas que eles queriam homenagear, eu escrevi Copa Gaúcha. Aí eu ganhei ela 16, aí 17 eu ganhei ela de novo, e 18... Tudo no Caxias? Não, aí é isso, aí 16 no Caxias, 17 no São José de Porto Alegre, aí 18 eu tive onde foi um marco muito grande, o Ipiranga estava praticamente rebaixado para a Série D do Brasileiro, na Série C. E eles me contratam, eu e mais 4 atletas, com o intuito de conseguir deixar o Ipiranga na divisão, e a gente faz um feito muito grande ali, faz um reviravolta no campeonato muito grande ali, livra o Ipiranga do rebaixamento, 2018. Consequentemente, mas foi o ano também que eu bati 50 jogos num ano. Então, muita coisa. Muita coisa. E aí, 19, eu tenho mais um título. Aí tem o título gaúcho com o Ipiranga novamente, o acesso com o Ipiranga novamente, e é a primeira vez que o Ipiranga classifica na Série C e a gente perde o jogo do acesso por Confiança. Então, 2019. 2020, a gente classifica o Ipiranga para a terceira fase da Copa do Brasil, bate no acesso novamente. A gente perde o jogo do acesso novamente da Série C, só que aí eu não ganho o título. E 21 também, bato no jogo do acesso, também não ganho o título. A gente quase ganha o título anterior. Então eu ganhei 16 títulos, né? 16, 17 e 19. Né? E 19 no Rio Grande do Sul. Tá. Aí fora os outros marcos, né, que a gente foi fazendo de construção. Eu sou muito contratado para reconstruir clube. Então, quando eu cheguei no Ipiranga, ele estava se reconstruindo, certo? Estava numa segunda divisão, só que ele era Série C. Clube grande, com bastante estrutura, só que estava se reconstruindo. Quando eu chego no Caxias, a mesma coisa, reconstruindo. Então, os marcos, meu maior é de reconstrução dos clubes que eles estão
numa situação muito difícil, até financeiramente, né? E a gente consegue colocar no patamar de novo lá em cima, conquistando os objetivos. Você falou que Arapiraca entrou na tua vida através do Celso Teixeira, quando o Celso Teixeira fez a indicação para que você viesse para cá, mas verdadeiramente, e eu devo dizer isso aqui de forma assertiva, né, você criou um vínculo muito forte, né, com a cidade e com a instituição, com o clube. Rodou o Brasil, jogou muito no futebol gaúcho e entre tantas idas e vindas, o seu coração e o seu lar estão sempre aqui em Arapiraca? Sempre. Sempre. O ano passado eu estava foi o primeiro ano que eu saí daqui, ano passado. Aí eu já tinha residenciado aqui, fixado a residência. Fui para o Mato Grosso. Quando você está saindo de férias, quando você está saindo de férias, morando em outro lugar, a primeira coisa que vem na sua cabeça é voltar para onde? Para sua terra, né? Então, no meu caso, se eu fosse uma pessoa, vamos supor assim, se eu não fosse tão maluco, eu queria pensar em voltar para minha cidade, São José dos Campos. Interior de São Paulo. Quando eu estava saindo de férias, eu só pensava em estar em um lugar, em Arapiraca. Ali eu vi que realmente eu gosto da cidade. E muitos ouvintes vão lembrar disso, que tem uns amigos aí, que eu falo isso para eles. Rapaz, não vejo a hora de ir embora quando eu estou no clube. Aí eles falam assim, mas embora para onde? Para sua cidade ou para cá? Eu, não, para Arapiraca. Né? Então, o vínculo realmente é muito grande, né, sobre isso. Você ficou 2 anos no ASA. 2 anos. O que é que você disputou aqui? Como é que foi a tua passagem no ASA? A gente veio para o ASA por uma reconstrução, novamente. Né? Então, o Celso Teixeira sabia que eu sempre faço esse tipo de trabalho e gosto. Né? Eu acho desafios grandes, eu gosto de desafio grande. Então, a primeira coisa era o ASA ganhar respeito de novo no cenário, porque até então, você vai saber mais do que eu, o ASA até então não ganhava nada ali naqueles momentos, né? Antes de 22, né? E aí, primeira coisa era isso. Né? E a gente vem para reconstruir, o Celso me chama, fala do clube, na época o presidente era o Igor, né? Então, me passa também qual era os objetivos do clube. Não era ser campeão, mas era conseguir calendário para os próximos anos, né? E venho de um time que o Celso traz, mas que era do zero. Só que eu já sou homenageado capitão no primeiro dia da nossa apresentação, como que eu posso falar? Sem organização nenhuma, sem combinação, sem anúncio de ninguém. A gente vai se anuncia, todos os jogadores e tal, pede para o Celso Teixeira falar alguma coisa, o Celso fala, aí pede para o André Nunes falar alguma coisa que, né, é o líder e nosso, eu até chamo ele de capita, porque realmente ali ele também era um dos capitães nossos. Se não fosse o capitão, o Valdívia, aí todo mundo fala, e depois ele fala assim para o Celso, no primeiro dia, nós se apresentando: Celso, tem um capitão para falar alguma coisa? E eu lá na minha, não me preparei nada, até sem... eu sabia que eu ia ser um dos líderes, né? Mas eu vi um André com a história... Da sua constituição, né? Agora, você vê um André, né? Que tem da casa e a história dele, Jorginho, né? Você vê... E eu já entendi, falei, vai ser ele total normal, que eu não ligo muito para isso também. E aí o Celso vai e faz assim, ó. Eu tô lá no final da fila, daquele jeitinho dele lá. Aquele lá, ó, Fidelis. Né? E aí, ele vem até mim e manda eu falar, o repórter vem até mim e manda eu falar alguma coisa pra torcida, eu falo. Né? E ali se começa a eu ser um líder. E aí vai eu pra casa, né? Rapaz, como é que vai ser difícil? Um time do zero... Um time que está com fama de não pagar. Quando você chegou com todas essas
características. Forma de não pagar. Estrutura. Estrutura estava ruim, né? Ruim demais. Com todo o respeito falando, e todo mundo sabe disso. Muito ruim ao ponto de eu ter as coisas, eu não levava para o clube porque eu ia usufruir das minhas coisas e outros não. Então eu falava, se eu tô com o grupo, eu não posso levar minhas coisas. Colchonete, cone, qualquer que seja. Eu tenho aparelho de descanso, entendeu? Então não deixava de ser um atendimento coletivo para ser uma coisa individualizada. Então eu tinha todo o investimento, próprio Viçosa. Se é para sofrer, vamos sofrer juntos. Vamos junto. O próprio Viçosa depois também, que chegou num patamar maior, também abraçou dessa forma, né? Então eu sabia que ia ser muito difícil. Então o que nós fizemos? Aí eu tenho que citar o nome de vários líderes. Sim, fica à vontade. Né? O André, Viçosa, Cristian Luca, Jorginho, Roger Gaúcho. Todos nós mais velhos, foi muito importante. E por que deu liga aquele time de 22? Porque os mais velhos, os líderes, pensavam a mesma coisa, que é difícil. Normalmente, como a gente são mais velho e todo mundo já ganhou alguma coisa, tem a vaidade. Então, a gente vai pensar isso, o outro pensar isso, às vezes se forma 2 grupos, às vezes se forma 3. Mas aquele grupo nosso de 22 ali, não tinha, então a gente pensava as mesmas coisas, né? Então, para mim, entre aspas, como capitão que fui escolhido, foi fácil liderar porque eu tinha um suporte dos meus colegas muito grande, né? E a gente resolvia tudo em conjunto, tudo em conjunto. Tudo era em conjunto naquele ASA de 2022. É como se fala no futebol, fechou, né? Fechou. Então, não tinha pagamento atrasado, vamos treinar, não vamos, como que vamos fazer, não vamos isso. Tinha isso, vamos isso. Faltava alimentação, a gente tirava do bolso, era ratatá todo mundo. Vamos dar um pouquinho para todo mundo que vai dar pra gente fazer, né? E aí foi dessa forma. E foi indo, só que depois a gente começou 4 no CRB lá, né? Lembra? 4-1 lá dentro. 4-1 no Jacobá, Céu. Independente de resultado, nós demos muita goleada naquele ano ali. Né? Feijão fazendo muito gol, a própria Feijão estava esquecendo. Né? Foi crescendo o conceito, o dinheiro foi chegando. Foi chegando, aí foi se pagando, foi se ajeitando. Então, até o final do Alagoano, já premiação, tudo, salário, tudo acertado. Nós chegamos na final, tudo certinho, moradia, tudo. Chegamos bem para a final. E aí foi onde eu conquistei, né? Chegamos a vice novamente, né? Depois de muitos anos, né? Se eu não me engano, não sei se era 8 anos que não era vice, que não chegava na final do Alagoano. Um marco pessoal que me falaram, não sei se era 8 também, que, não sei se é até dessa final, que um volante do Asa não pegava a seleção do campeonato. Eu fiquei sabendo disso também, que era muito tempo eu peguei seleção do campeonato, né? E aí, a Série D, que a gente quase sobe, só que aí eu não jogo a reta final do LCA, que você estava no jogo, né? Da minha lesão, né? Mas eu acho que o que eu ganhei no Asa foi mais do que o título. Eu acho que talvez a reconstrução. Uma coisa que tenha feito você amar tanto tenha sido justamente o fato de ter vivido essas dificuldades. Né? Exatamente. Eu peguei o Asa, eu cresci com o Asa. Mesmo sendo, Deus que me perdoe, já experiente, e eu ia até citar nem o Asa, eu nem ia falar, mesmo o Asa sendo gigante, né? Mas naquele momento o Asa estava pequeno. Isso eu falo para todo mundo. Isso eu falava para eles lá dentro. Não adianta vocês querer ser imigrante se hoje a gente está sendo pequeno. Vamos começar ao pouquinho para a gente voltar a ser grande de novo. Você falou nessa reconstrução. Qual é o sentimento de quem está lá fora em relação à instituição Asa? De fato, é um sentimento de um gigante? Hoje sim. Hoje sim. Porque na época que quando eu vim para o Asa, minha esposa me ajuda muito, então vou citar muito o nome dela. Pode citar. E merecidamente, tá? Tá. Eu falo para ela, amor, eu estou negociando com tal clube. Vai no grupo das esposas, que eles têm um grupo das esposas nacional, e elas se ajudam. Interessante, né? Muito interessante. Por isso que tem que ter o cuidado. Exatamente. Porque isso... É muito interessante. E minha esposa, por eu ser da velha guarda, então a minha esposa é uma das antigas também. Certo. Né? Então, porque ela está comigo desde o começo. Sonda lá para ver então, sonda lá,
manda lá. Só que aí o que elas fazem? Elas não mandam, meu esposo tá aí. Eles mandam assim, tem a mulher do amigo meu, tem a esposa do amigo meu que tá indo pra lá. Entendi. Alguém tem alguma informação, ela não tá aqui no grupo e tal, pra também, né, não vazar, né, as coisas, né? Porque ali, com certeza, deve ter uma repórter, às vezes. Você entendeu? Entendi. E aí, eu falo pra ela tomar muito cuidado com isso, então ela colocou de 10 que respondeu, 9 falou pra gente não vir. Foi 9. Isso. Certinho isso. 10 respondeu. Não tô arredondando porque é 10. Não. 10 pessoas responderam, 9 falou pra não vir. Negaram. Meu marido tá recebendo informação ruim. Não recebemos. Só que eu tinha uma dívida com o Celso também, entre aspas, que ele me ajudou lá em 2020. Então, eu tinha que ajudar ele. E o que me contagiou, a torcida. Né? E para você ver que é fato, porque se estende até hoje, né? Então, se fosse alguma coisa de falsidade entre eu e a torcida, ele tinha acabado. Porque toda vez que eu venho para Arapiraca, ou que eu saio de um time, e a torcida não sabe que eu moro aqui. Muita torcida não sabe. A nação mesmo não sabe, porque posso saber agora, né? Com um podcast desse tamanho, pode saber. Mas muitos não sabem. Sabe as pessoas próximas que eu moro aqui. Verdade. Então, acaba o campeonato, quando encerra, já vem mensagem, né? E eles já começam a falar, volta pro Gigante, que hoje a sua liderança faz falta. Não é eu que tô falando, pelo amor de Deus, tô falando que é a torcida que fala isso daí, né? E a gente sente o carinho. E a gente sente o carinho muito grande. Isso, entendeu? Né? Você tem um prestígio conquistado, né? Sim. Prestígio conquistado. Não é nada de fazer média e tudo mais, é um prestígio conquistado. Tu lembra do primeiro jogo do Asa aqui que você fez? Lembra? Foi jogo valendo? Foi jogo valendo contra o Céu, lá em Olho d'Água. Tô gravando até essa idade, hein? Nós ganhamos de 5-1, se eu não me engano. E uma coisa marcante, para você ver que o Asa foi uma construção, nós não tínhamos uniforme para jogar. O Igor fez uma correria muito grande junto aos conselheiros. Os conselheiros se juntaram, pegaram uma camiseta branca, toda branca, botaram o símbolo do Asa e nós jogamos com uma camiseta branca com o símbolo do Asa e número. Somente isso, sem patrocínio, sem nada. Foi mesmo. São detalhes que às vezes o torcedor nem tem ideia. Nem tem ideia. E a gente fez parte disso daí. E já foi jogo de campeonato. Jogo de campeonato. Aí a gente ganhamos lá de 5-1, viemos em casa já contra o Jaiçobá no Alagoano, que essa foi Copa Alagoas estreia, estreamos contra o Jaiçobá no Alagoano, já ganhamos de 4-1 ou 5-1 de novo, onde o Feijão faz 2 gols e tudo mais, e ali já a torcida já começou a encher o estádio, porque eu lembro, porque nós tínhamos ganhado de 5-1 lá em Olho d'Água, já começou a mexer a torcida, e foi quando me falaram assim, esse ano vai ser diferente, porque a torcida do Asa não estava vindo mais no estádio. Né? Só que aí quando a gente desacreditado. Quando a gente ganha de novo o segundo jogo de 5, acho que nós faz em 2 jogos 10 gols, se eu não me engano. Aí chama o torcedor. Aí, meu amigo, né? E aí eles viram atletas comprometidos também, né? E aí eu acho que isso daí mexeu muito com a torcida. Então virou esse panorama. Hoje, se a tua esposa está lá no grupo e alguém precisa de uma informação para acertar com o Asa, com certeza as informações seriam bem diferentes daquela época. Totalmente diferente. Já são. Falam muito comigo porque eu virei... Antes eu era o Fidelis do Ipiranga, porque eu passei 4 anos. Hoje eu sou o Fidelis do Asa. Então, se fala em Asa, eles ligam para mim. Todos. Eu basicamente sei mais ou menos quando os jogadores estão vindo para cá, porque entra em contato comigo ou entra com a minha esposa, né? As esposas. E hoje o panorama é outro. E muito, hoje, digno de um gigante. De um gigante. Né? Tanto CT, como clube, como diretoria. Né? Hoje o Asa vive outro cenário. Qual foi o teu melhor momento vestindo a camisa do Asa do período que você ficou? Rapaz, pode ser 2? Pode. Quando eu cheguei, 2022, até minha lesão, né? E o começo de 2023, que eu volto de lesão de LCA e eu ganho posição novamente e ali eu volto a jogar o futebol que eu tinha me apresentado no Asa, né? Só que com gols, né? Eu fiz 3 gols, se eu não me engano, no Alagoano.
e fiz na semifinal até contra o Muricy, né? Classifico o time para a final. Então, acho que são 2. Quando eu cheguei e depois que assim que eu volto de lesão, da volta de lesão, a gente todo com medo se eu vou voltar. E a minha volta foi linda demais. O Fábio era o capitão de 2023. Eu vou entrar no campo. Quem é o Fábio? O Fábio Aguiar, o zagueiro. O zagueiro, ele inclusive tá para voltar, então, né? Eu vi alguma coisa aí. Ele era o capitão até o momento, e quando eu volto, eu vou entrar 5 minutos contra o Curiripe, 5 minutos para acabar, deu 10 minutos, 5 de jogo e 5 de acréscimo. Mas faltava 5 minutos para acabar o jogo, o Pisa me chama para entrar, que aí eu completo os dias corretos para poder jogar, por causa da lesão, que é 8 meses, né? E o Fábio vai me devolve a faixa de capitão e a torcida... Bela atitude, né? Não, eu, assim, nunca tinha vivido isso. Emocionante isso, Emocionante. Né? E a torcida começa a gritar meu nome de novo ali. E aí eu fico 2 jogos no banco, viro titular e faço o gol contra o CSE, que eu arrasto a bola do meio de campo. Meu primeiro jogo de titular depois do LCA, eu faço um gol que eu arrasto a bola, que eu nunca fui um gol bonito desse. Arrasto a bola no meio de campo, eu driblo 5 caras e faço o gol no clássico contra o CSE. Então, Fidelis, acho que esse aí foi o melhor momento. Você falou dessa trajetória e tudo mais. Você pegou Celso Teixeira, Evaristo Pisa e quem mais? Sidney Moraes. E Paulo Roberto. E Jota. O Jota há bastante tempo. Eu e o Jota fomos um parceiro muito ali, né? Jota começando, né, como um treinador, precisando de um líder. Grande figura, né? E nós ficamos juntos ali. E a história dele fala por si só. Um dia eu falei para ele assim, Jota, eu nunca, posso falar que nunca, que eu já tenho uma certa idade, eu nunca vou chegar na história que você fez no Asa, que a sua história é... Eu andei um pouco com o Mas eu estou usando a sua história como exemplo, né, e ele no clube, para me poder ganhar algo aqui, né? Eu andei com o Jota recentemente, assim, com mais frequência, e eu pude entender o quanto o cara é querido na cidade, né? É ídolo, né, cara? Mas ele não é ídolo, ele é ídolo. Porque ele ganhou tudo, cara. Cara muito decente, muito equilibrado. Ganhou tudo, e como pessoa e como artista, né? Que eu falo que nós atletas é um artista do futebol. Né? Ô Fidelis, vamos falar um pouco. É um momento difícil, um momento complicado. Eu estava no jogo, lá no Mundão do Arruda. Sim. Né? E foi aquele jogo da tua lesão. Sim. Conta em detalhes como é que foi. O que é que você lembra daquele momento? Eu era o único atleta, eu e Michel, lateral direito, que tinha jogado todos os jogos do Asa na temporada. Estadual, Copa Lagoas, Copa do Brasil e Série D. Jorginho, Viçosa, Feijão, nesse exato momento já estavam descansando um pouco, porque também tinha uma sequência de jogos muito grande. Fisicamente, eles estavam esgotados, com lesãozinho, porque todo mundo estava indo num sacrifício na reta final, que o Asa também não tinha muita estrutura naquela época, e era muitos jogos. E ficou eu e Michel no começo daquela Série D. E naquela semana, eu estava muito esgotado, né? Eu estava muito esgotado. Só que nós estávamos jogando, você vai lembrar bem, com um time de meninos, porque Jorginho estava fora, Viçosa estava fora, então o ataque nosso era o Gaspar, né? Aí Feijão estava fora, Jorginho aí estava jogando eu Magal, se eu não me engano, né? Aí jogando Guti, estava jogando mais umas molecadas com o Roger Gaúcho, mas naquele momento o Roger Gaúcho não estava vivendo um bom momento. Eu até lembro que ele sai de um jogo, do primeiro jogo nosso na série dele, chora no intervalo, porque ele não está conseguindo desenvolver o futebol dele. Esperado. O Jota vai e abraça ele. Mano, muito lindo o que nós vivíamos ali. O Jota abraça ele e fala assim, cara, descansa. Descansa, vou tirar você no intervalo e você vai estar pronto para o próximo jogo. Porque era cansaço, nós estávamos no limite nosso. Porque nós jogamos todos os jogos e ainda não tinha a estrutura necessária para a quantidade de jogos. E aquele grupo passou por muita coisa. E eu entendi que eu não tinha como descansar, né? O Michel é um cavalo, né? Você lembra muito bem. Um touro. Forte, fisicamente um monstro. E eu indo porque o Jota começando um trabalho também.
Eu como líder, só molecada. Fidelis, né? eu quero saber dos detalhes da contusão. Então, aí é isso que eu vou chegar. Antes eu quero lhe fazer uma pergunta. Jogador joga pelo treinador? Também. Muito. Muito. Isso daí é claro no futebol. Jogador também não joga quando o treinador não exerce uma conduta... Sim, particularmente sim. Particularmente sim. Particularmente sim. Ele não deixa de trabalhar, ele não deixa de ter vontade, mas ele tá menos desmotivado como ele estava. Igual, eu no Ipiranga, o que eu falei pro senhor no começo? Eu fiz um baita de um ano, mas mesmo assim eu ainda não estava 100% motivado. E o presidente lá me ama, e se eu falar isso para ele, você vê alguma diferença de mim de 2021, ele vai falar, eu não percebo, porque eu tinha vontade da mesma forma. Quem foi Entendeu? o melhor de todos, treinador que você que eu trabalhei? trabalhou? Eu ponho Júnior Rocha, Evaristo Evaristo de Macedo? Evaristo Pisa. Ah, Evaristo Pisa. Júnior Rocha, Evaristo Pisa. Eu vou ser bem profissional, tá? Tá. Sem sentimentos. Isso. Depois tem um sentimento que me subiu para futebol. Os agradecimentos. né? Os agradecimentos, né? Celso Teixeira, né? Mais melhor técnica, grupo, cuidar de grupo, tudo. Júnior Moraes. Rapaz, eu tenho medo de falhar um pouco, cara. São tantos. Pisa. Eu estou com muito bom agora no São José e eu falei isso para ele que ele está no meu top 4, que é Marcelo Marelli, está agora no São José. Em questão de... E vamos abrir um parêntese aqui para dizer que o Danilo está, enquanto ele pensa um pouco ali, eu vou dar uma ilustrada aqui. O Danilo ele está com contrato renovado com o São José dos Campos, não é isso? Para disputar a segundona A2 do Paulista. Teve um desempenho considerado muito bom na temporada e já renovou o contrato e está em evidência, está jogando, né? Exatamente. É bom que se diga isso, porque aqui não é discurso de quem está atrás de emprego, né? O cara está empregado. Exatamente. E é basicamente esses, né, que eu coloco aí. Eu acho que tem mais um, porque eu já fiz top 4 já disso, né? Isso. Mas hoje são esses, né? Voltando à lesão. Certo. Então eu estava muito cansado na semana. Isso, eu estava muito cansado na semana. E na semana assumiu Marcelo Copertini. Ah, o Copertino. Lembra disso? Não lembro. Como é que você chega, ele acaba de sumir, começa a fazer um trabalho sensacional no Asa, mudar a estrutura. O Asa começa a comprar tudo com o Rogério Siqueira assume, começa a comprar tudo, vir material, vir Marcelo Copertino com o tamanho dele. Como é que eu falo para ele assim, professor, tem como você me segurar nessa semana que eu estou esgotado para jogar contra o Santa Cruz lá no Arruda? Como é que você pede isso? Mas aí... Não tem como, né? Não tem como. Só que aí, ele conversando com a gente, papo lá, papo cá, aí ele vem e me chama e fala comigo. Pouco tempo aqui, pouco o Copertino. tempo. Que pena, né? E ele fala comigo. Chama eu e fala, pô, tô vendo aqui, você 33 anos, jogou todos os jogos, 90 minutos. Eu tinha jogado todos os jogos 90 minutos. 90 minutos e tal, não sei o quê. Como é que você tá? Eu falei, professor, falar a verdade, acho que foi Deus que falou para você tratar esse assunto comigo, porque eu estou esgotado. Se o senhor puder me dar uns 3, 4 dias de descanso, e eu vou pro jogo pro senhor, vou correr, você vai ver, só que eu preciso nos 4 dias de descanso. Ele falou, no coletivo você vai estar pronto? Eu estou pronto. Fechou. Fiquei a semana toda descansando, fiz o coletivo, ele me tirou do coletivo ainda, me descansou mais. Eu subo naquele campo do Arruda, quando eu subo eu vejo aquele Arruda lotado, você tem um bom público. Você movimenta as pernas, o jogador já sabe, eu pelo menos já sei se eu estou bem ou não estou fisicamente para aquele jogo. É a atmosfera do jogo. Eu estava ótimo. Eu há muito tempo, na temporada aquela 22, eu não sentia minha perna leve para poder jogar. Porque eu estava com tanto ritmo de jogo que todo jogo eu ia para um sacrifício. Era uma dor no adutor, era uma dor no posterior, era uma dor no joelho, era uma dor no tornozelo.
eu tenho pinos no tornozelo, né? E aí eles jogando direto, eles naquela época, hoje graças a Deus já não me dói mais, mas naquela época me doía, e eu ia, que o asa precisava, todo mundo precisava, a gente ia. Comprometimento de todo o grupo, não era só meu sobre isso. E eu, rapaz, cara, que coisa boa. Tem jogo que dá vontade. Não, e eu tava bem fisicamente há muito tempo, eu não tinha esse descanso. Pra você ver a ironia do destino. Começa o jogo, a gente 1-0. 1-0. Né? Então, tudo dando certo. Eu bem no meio de campo, comandando o meio de campo, porque eu estava bem fisicamente. Era só o que eu queria, estar bem fisicamente para suportar a intensidade de um jogo daquele tamanho. 2 times grandes, estádio lotado, né? 2 brigando para acesso. Na época não era acesso, era começo da Série D, mas sabia que os 2 clubes iam brigar por um acesso. E aí, aos 35 do segundo tempo, a gente toma um contra-ataque, né? O atleta que estava trazendo a bola deles é o Mateuzinho, que jogou comigo no Sul, era o meu amigo. Eu sei que ele é muito rápido. Ele foi vindo trazendo a bola num contra-ataque e eu recuando, porque ele é muito rápido. Se eu vou nele, ele dá o tapa, eu não pegaria ele. Além de ser mais rápido, ele era mais novo. Até hoje eu tenho essa leitura de não dar bote no mais jovens. E eu fui retardando. Quando eu dou uma olhadinha para trás, que é uma leitura que eu gosto de fazer para saber como é que tá lá atrás, para mim ver o que eu posso fazer. Se tá arrumado lá, eu dou um bote. Se não tá arrumado, eu espero mais um pouco. Na hora que eu dou uma olhada, dá pra ver tudo no vídeo. Quando eu dou uma olhadinha para trás, um ponta dele, ele escapa nas costas do Assis, né? Ele escapa. E eu vejo que ele aqui, o Mateuzinho, vai virar o pé porque ele tava carregando pra lateral. Então ele ia virar o pé pra cá pra achar o cara. Quando eu vejo e eu tava retardando, eu falei, agora eu vou ter que jantar ele. Lá ele, com todo o respeito. Eu vou ter que dar uma chegada nele. Ou pra matar a jogada ou pra travar a bola. Só que eu tive que mudar de raciocínio. Então meu raciocínio era voltar e ele era mais rápido. Agora eu tinha que ir nele pra matar a jogada. Quando eu acelero pra ir nele, a minha passada, ela fica pro pé direito. E era uma bola pra me travar com o pé esquerdo dessa forma, que a bola bate aqui, seu pé faz isso, o joelho de dentro. E o LCA nada mais, nada menos, é quando você joga o joelho pra dentro. A técnica é essa. Quando ele vem pra dentro, é onde você pode se romper o LCA. E minha passada aqui, na hora que eu vou travar... LCA é a ligação de cruzamento anterior. Anterior, isso, exatamente. Quando eu tô na minha passada, bem detalhes que você pediu, quando eu tô na minha passada, que eu ponho o pé aqui, na travada cai meu pé de fora. E aí, não dá tempo de trocar. Eu com medo de tomar. E também nunca tinha lesionado LCA, nem tinha que se daí. Botei. Quando eu botei, ele dá o tapa. O meu joelho, eu travo. Eu travo a bola. Ela até sai para lateral, mas o meu joelho vem um pouquinho para dentro. E é onde eu sinto um choque muito grande, que eu não sabia que era... com muita dor. Muita dor e faz um barulho muito grande, né? Só que você sentiu ali, isso é grave. Porque ele faz um barulho e ele estrala, o estralo é assim, de rompimento mesmo, estoura tudo. Putz. E aí eu caio no chão tudo, só que quando eu vou pra... O jogo tava 1-1. 1-0 pra nós. Tava 1-0. 1-0. 1-0 pra nós, 1-0. Quando eu vou pra fora... Porque o final do jogo foi 2-1, né? Foi 2-1, Roger Gaúcho faz o segundo gol depois. Quando eu vou pra fora, que o Dr. James, que tava no jogo, daqui de Arapiraca. Dr. James, ele faz o teste de gaveta, por eu sempre trabalhar muito forte, eu tava muito forte, não deu nada no teste de gaveta. Então eu retorno pro jogo ainda. Eu jogo, se eu não me engano, de 7 a 8 minutos, acho que não chegou a 10, ainda com o ligamento cruzado ali rompido. E a hora que eu lembro que eu tô jogando, tô sentindo alguma coisa diferente, eu lembro que é começo da Série D e que eu estava também muito, né? Eu recuperei 3 dias, mas vi que ainda estava cansado. Então eu falei, eu vou pedir para sair, que eu não agravo essa lesão. Vocês entendem? Porque era o segundo jogo da Série D. Então tinha muitos jogos, eu não agravo. Então eu saí justamente por isso. Não achei que tinha rompido, nada demais.
eu vou para fora do campo e aí, meu amigo, é muita dor. Quando esfria... Aí, o teu retorno para cá foi uma viagem... Horrível, né? O Asa deu todo o suporte naquele momento ali. Sim, mas é muito longe por causa da dor. E eu não tinha... Porque rompeu tudo. Você veio de ônibus. De ônibus, a gente viemos de ônibus. E não tinha apoio. Você não tem apoio, tá tudo rompido. E o joelho meu começou a inchar muito. E muita dor e inchar muito. Aí quando você chega aqui, aí quem cuida de você então, aí é clinicamente... muito interessante falar isso, que nós chegamos num sábado, o doutor Edmilson prontamente larga o domingo dele com a família. Ele é um cara muito generoso. Doutor Edmilson não, desculpa, doutor James. Ele larga a família dele no domingo e a gente vem pro estádio no domingo tratar. Aí eu vou em tratar e meu joelho muito inchado, e é onde ele fala para mim, com muita sabedoria também, que na época poucas pessoas sabiam disso. Ele falava: Fidelis, se tirar sangue, se vir sangue, é LCA. Se vir um líquido mais amarelado com verde, é menisco. Torce para ser amarelado com verde. E aí, na hora que ele puxa, é sangue. Então, ele já me fala, só entre eu e ele, LCA, te prepare, mas vamos fazer ressonância, mas meu laudo aqui ele já dá LCA para você. Só que não podia soltar porque não tinha o laudo. Não tinha certeza. Mas aí para mim foi bom, porque já matou, já fiquei sabendo, já me preparei, já chorei e tal, aquela coisa que contei para a família. Então, quando eu faço a ressonância, eu já... comprova, aí eu já sabia, e é a hora que o Asa solta para a imprensa. Aí você ficou quanto tempo parado? Eu fiquei 6 meses sem treinar com o grupo, 6 meses sozinho, né? 6 meses eu volto a treinar com o grupo, aí faço amistoso lá no Retrô, lembra que o Asa foi pro Retrô e tal, e eu estreio com 8 meses e 15 dias. Foi assim... Foi rápido. Dado a gravidade, foi rápido, um tempo porque rápido. Eu voltei a treinar com o grupo com 6 meses. Normalmente você volta... treinar com o grupo de 8 meses em diante, né? De 7 meses, 7 meses, 7,5 para 9. E para jogar com 9, o pessoal volta, né? E como é isso, Danilo? Depois de tantas dificuldades, lesão complicada, tudo mais e tal, o que é que te inspira ainda continuar firme e jogando, pelo que a gente acompanha, jogando em alto nível, alto nível. O que me esperou primeiro foi a lesão. Você vai falar assim, a lesão foi ruim para você? Às vezes até as pessoas podem pensar assim, ele vai falar da lesão, ele vai se emocionar, mas eu não me emociono muito, a não ser do lado negativo, porque eu vi a lesão depois como um fator positivo. Eu não estava querendo parar de jogar bola. Quando eu tive a lesão, saiu muita coisa aqui na imprensa, de alguns, não todos, mas eu vi algumas coisas dessa forma, e muito de parte de torcedor também, eu sei que não é todos, mas que eu já era. Encerrei por causa da idade e por causa da gravidade. Então eu vi isso daí, eu ouvi e eu vi. Isso aí escrito, comentavam no meu Instagram, essas coisas. Então quando eu ia falar assim, o elenco de 2023, quem tem contrato longo, aí Fidelis, fulano, Fidelis. Aí você via lá embaixo, não, mas Fidelis não volta mais, tal, tem que contratar outro, não sei o quê. Essas coisas ele foi me dando gatilho, e mexeu comigo, e eu falei, não, a minha carreira é tão grande, minha carreira é tão boa, tão íntegra, eu não vou encerrar com essa lesão. Não seja dignamente. Eu não vou encerrar com essa lesão. Então eu voltei do LCA somente para fazer um bom ano, ganhar alguma coisa com Asa, que é um sonho, eu ganhar alguma coisa com Asa, e eu poderia ser que eu encerrasse. Só que Deus é tão bom, mas tão bom, que eu abri mercado novamente e fui valorizado, com todo respeito falando, financeiramente novamente. Então, um cara que estava morto, né, por umas certas pessoas que achavam, e o mercado do futebol também, porque como eu te falei, depois do LCA, ninguém me ligou mais, ninguém queria me contratar, né?
Depois disso, você vê, 2024 eu tive 8 propostas. 8 de calendários. E quando eu rompi a LCA, eu não tive nenhuma. Eu tive Evaristo Pisa abrindo porta de um clube para mim, aonde ninguém abriu, né? E depois, no próximo ano, um cara que não tinha proposta nenhuma, ter 8 propostas de calendários ótimos, de visibilidade ótima, e é onde eu volto a São Paulo, até para provar para as pessoas que lá falam, né? Porque a intensidade do jogo lá, a visibilidade lá, nós atletas falam que é difícil abrir esse mercado. Eu sou de lá, né? Mas as pessoas daqui que estão jogando aqui no Nordeste, no Norte, é difícil abrir mercado para São Paulo, né? E eu depois com 36 anos, que eu vou completar 37, com 36 anos eu consigo abrir esse mercado novamente e ainda performar nesse mercado, né? Não, e na idade que você e na idade que eu disputar uma A2 do Exatamente. Paulista, é preciso estar, de fato, em condições. Exatamente. Se não tivesse, não jogaria. Fidelis, você fala de todo, né, que você encontrou em Arapiraca, você tem residência fixa em Arapiraca. Quando você veio de lá para cá, você já abriu mão de tudo lá e fixou tudo aqui em Arapiraca, é isso? Quando eu vim, não. Quando eu vim, a minha ideia era jogar no Asa e voltar. E ir embora. Só que aí no meu segundo ano no Asa, que é 2023, quando acaba o meu contrato, a gente começa a juntar as coisas para ir embora, é a hora que eu e minha família percebe que não era isso que a gente queria. Tinha que ficar. Aí, em conjunto, a gente definiu em ficar até o final do ano. Exemplo, se eu fosse ficar no Asa, beleza. Se eu não fosse ficar no Asa, a gente iria todo pro outro clube, certo? E aí e isso foi em agosto, tá? Que acabou meu contrato com o Asa em agosto. Então vai passando agosto, setembro, outubro, e quando vai chegando no final do ano, na hora que é para mim ir para um clube, a minha esposa e meus filhos querem ficar aqui, né? E eles com medo, e eu querendo criar residência aqui, só que eu não falava com eles porque eu achava que eles não queriam ficar aqui. E eles não falavam comigo. Vou nem perguntar, né? Porque com medo, eu sou o chefe, né, entre as chefes da família, com medo de eu não querer ficar aqui, mas na verdade todos nós queríamos ficar aqui. Então quando a gente convergiu, né? Quando a gente fala, todos falam: "Não, mas era isso que eu estava querendo". E aí a gente decide ficar um ano aqui morando aqui, que foi 24. E agora, aí 2024 consolidou de eu permanecer em Arapiraca. Tá. Aí, assim, o fim do teu vínculo com o Asa te gerou algum trauma, alguma insatisfação? Você se sentiu, de certa forma, desprestigiado, não? Não. Eu só acho que eles poderiam ter falado comigo mais rápido, né? Porque quando o meu contrato ele se acaba, né, ficou meio que eu poderia renovar, né? Ficou uma margem margem que você pudesse para renovar. E aí quando eu entrava em contato com eles, né, eu tinha empresário tudo, só que a minha como que eu posso falar? A minha relação com a Asa e com a diretoria é tão boa, posso dizer ainda que é boa, né? É tão boa que eu mesmo que falava com eles, né? Então eu não precisava de um segundo intermediário para falar. Então eu mesmo falava e eles falavam que sim e nem que não, né? Não, a gente tá vendo e tal, não sei o quê. Eu acho que o Asa não tinha treinador ainda. Acho não, quase certeza absoluta, né? E aí ficava esse papo do treinador. Eu sem outra, como eu te falei, eu vinha de uma lesão grave, sem proposta. Eu com medo de ficar desempregado porque não parecia proposta para mim. Quando o Evaristo Pisa entra em contato comigo, eu aceito prontamente a proposta dele, justamente porque o Asa estava na dúvida e eu não tinha outra coisa para esperar ou arriscar, e eu fiquei com medo, né? Eu acabei acertando com o Luverdense. Depois, sim, né, um diretor do Asa entra em contato comigo e eu já tinha acertado com o Luverdense. Então, acho que faltou mais, assim, rapidez, né, encarar a real, né? Vamos ficar com o Fidelis, não vamos e tal, né? Ficou essa de não vou. Eu escolhi mais rápido, né, vamos se dizer assim,
e acabei indo pro Luverdense. E é onde que eu te falei que abriu muito mercado para mim, né? E aí eu não consegui retornar até o momento. Passa na tua cabeça, no teu desejo pessoal, nos teus sonhos, pós carreira de jogador, assumir alguma profissão, seja como técnico, como executivo, como, enfim, uma pessoa ligada ao mundo do futebol? Sim. Que Sim, e eu tô me preparando para isso, tá? Eu já faço os cursos. Rapaz, será que... Acho que uns 2 anos já que eu faço os cursos, né? Já venho me preparando, já venho estudando, já venho tendo as ideias gravadas, marcadas, construindo. Né? Eu tenho um sonho de ser treinador de futebol, porém, eu acho que eu agrego muito mais como um diretor. Entre campo e grupo. Entre campo e diretoria, né? Grupo e diretoria. Por quê? Porque como eu 28 foi a primeira vez que eu fui escolhido a ser capitão, em 2008. Então é muito tempo sendo capitão em vários clubes. Aprendeu muito. Né? Então eu aprendi muito esse elo entre diretoria e jogador. Então hoje eu consigo claramente, isso eu posso falar claramente, ver os dois lados. Entendeu? E eu consigo construir, né, uma força de união, né, entre jogadores e diretoria. Eu acho que isso no futebol tá difícil. Entendeu? Porque o executivo hoje, eles são mais os executivos estudados, né? E não tão... que jogou, que entende o lado do atleta também, né? Então, e hoje, todos os clubes, eles virou profissional. Então, os executivos hoje, eles são profissionais da função. Independente, né, do teu estudo, do momento que você se prepara para assumir uma nova função. Você pretende jogar até onde? Até que... Eu estou indo de temporada em temporada. Bem claro te falando. Trabalhando. É aquela história, jogo a jogo. Jogo a jogo. Se eu fazer uma temporada boa, aparecer propostas para mim e o clube que está me ligando, ele vê que eu tenho condição de ajudar ele dentro de campo, ok. A partir do momento que eu não tenho ligação de clubes que também me interessa, né? De clubes que me interessam, de uma divisão que me interessa, eu tô pronto para parar. A gente vai conversando. Entendeu? E vai surgindo as perguntas. Como é o Fidelis fora do campo? Em todos os sentidos profissionais? Profissional, família, familiar, tudo mais. Como é o Fidelis? Eu sou... Rapaz, posso falar para você? Eu acho que eu sou igual do campo. Por isso que aonde eu fui, eu nunca fui mandado embora. Esse dia eu estava pensando nisso, eu nunca fui mandado embora. Acabou o contrato, eu não fui renovado. É uma coisa. É uma coisa. Você ser mandado embora... É outra coisa. É outra coisa. E onde eu fui, eu nunca peguei uma torcida que pegasse no meu pé. Então, por que... Fidelis, por que você está falando isso? Porque eu sou, fora de campo, eu sou intenso, verdade e muito amor. Tudo que eu faço com amor. Eu tenho as minhas coisas, você sabe, meus projetos, eu tenho funcionários e eles sabem disso. Tudo para eles eu falo assim, amor primeiro, tudo amor. Então, como eu vivo fora de campo fazendo isso, isso é o que eu entrego dentro, entendeu? Querendo crescer cada vez mais, sem passar por cima de ninguém, mas além de tudo, fazendo tudo com amor. Então, vamos se dizer, no Asa naquela época ele tinha muita dificuldade, eu vim ganhando menos... que eu te falei, metade do que eu ganhava, e eu estava jogando uma barbaridade. Até uma vez teve um jantar que eu te falei que você me elogiou no jantar publicamente para a diretoria, os conselheiros, eu lembro muito bem disso. É verdade. Até teve um lance do CSE, que o cara arrancou, você estava fazendo esse jogo. O cara arrancou do meio de campo, ia fazer o gol, eu acho que ia virar o jogo, eu pego o cara lá de trás, vou atrás dele e tiro o gol. Aqui em casa. Aí foi a partir daí que você... Teve o reconhecimento. Você Mas, fez de um fato, reconhecimento. Eu sempre procurei, Fidelis, porque assim, do outro lado tem
família, tem o jogador, né? Tudo mais. Eu sempre, ao longo da minha vida como locutor, comentarista esportivo, trabalhar com justiça, né? Para você... naquele jogo que você machucou lá, no Arruda, eu tive um momento que talvez tenha sido assim, um dos mais importantes da minha vida. Eu estava na cabine, fazendo aquele pré-jogo, comentando e tudo mais, e aí, de repente, uma pessoa entra e eu não quis me virar para não perder o foco, a atenção, e a hora que eu devolvi para o narrador, quem estava lá comigo? Ralph de Carvalho, que é um dos maiores nomes da microfonia do Brasil inteiro. É um cara de uma experiência. E aí, quando eu passei para o narrador, ele aí chegou e disse: fiquei o tempo inteiro lhe ouvindo aqui e quero lhe parabenizar. Você foi sensato, foi de um equilíbrio assim, tudo mais. Então, assim, nada melhor que isso, né? E ele podia, pela experiência dele, pela qualidade, pelo que representa Ralph de Carvalho, ele podia ter dito ou não dito nada. Nada, nem né? passado ou não falar, lá. né? Mas assim, ele disse: eu já ouvi falar em você. E assim, são essas coisas que assim, então eu tenho o mesmo cuidado. Exatamente. Também eu tenho o mesmo cuidado para não ferir, para não, né, para não fazer diferente, né? E às vezes, porque às vezes quando você fala a verdade, aí pode ser assim bem interpretado ou mal interpretado, né? É verdade. De fato é isso mesmo, mas e aí o que me define é isso, o amor, porque o que me faria jogar no Asa daquela forma que eu jogava naquela época, no começo, comprar as brigas que nós compramos fora do campo, né? Se não fosse o amor, né? A paixão no que faz, né? Tanto nas pessoas como no profissionalismo no que faz. Porque aquele momento do Asa ali nosso, a gente pegou tudo o que você pode imaginar em questão de dificuldade de cada um. As minhas dificuldades, dificuldade de outro. E eu, naquele momento, eu tinha um cenário melhor. Eu tinha um cenário melhor para poder sair, né? Então, acho que o que define o Fidelis, resumindo a tua pergunta, é isso aí, a paixão do que fazer, do que faz e amor nas pessoas. Família para o Fidelis, que representa. É muita coisa. Hoje eu sofro muito com isso. Eu vou embora terça-feira. Vou não querer não ir, né? Mas preciso trabalhar, preciso dar uma condições boas para os meus filhos, né? Desde quando eu casei e tive meus filhos, a minha esposa, eu prometi para eles que eu nunca ia separar deles, né? Então, até um certo ponto, eu consegui cumprir, que foi até o ano passado, né? Então, onde nós fomos, sempre tivemos juntos, sempre juntos. E do ano passado para cá fizemos umas escolhas, até porque meu filho está numa escola aqui particular, minha filha na faculdade. Hoje eles vivem um outro momento, né? Meu filho joga na base do Asa, né? Então também tem que cumprir as obrigações dele como jogador. Hoje ele é zagueiro, né? Ele volante e zagueiro. Aí ele tem que cumprir as funções dele como jogador, como eu cumpri. Então, e não tem como ter dois jogadores na família junto, porque ou eu abro mão da minha ou ele abre da dele, né? E a gente tentou fazer o quê? Não ninguém abrir de ninguém, eu vou abrir mão da minha família um pouco, né? Como eu te falei já, não vai ser para sempre isso, né? Só para a gente ajeitar algumas coisas, né? Antes de eu parar, vamos se dizer assim, para mim poder estar do lado da família. Mas hoje a minha família para mim é tudo. É o que resume o Fidelis, porque é para eles que eu faço tudo. Eu acho que sem minha família eu não teria essa garra de brigar, eu acho que eu não teria essa fome de vencer, sabe? E essa fome até mesmo de querer ajudar o próximo, entendeu? E o curioso, Fidelis, o curioso é que você vai sair de Arapiraca terça-feira e vai para a tua cidade. Vou morar com meu pai e com a minha mãe. A tua mãe. Aonde no meu quarto que eu fui criado. Porque o clube dá a opção de apartamento, só que meus pais são idosos. E aí lá quando eu fui, né, que eu já estava no clube, né, para eles entenderem.
eu pedi a permissão de eu morar com meus pais, aí o clube atendeu, então eu moro com meus pais. E quando você está lá, evidentemente que você já respondeu, e o que você vai sentir mais falta é da família, mas deixando a família assim, né, nessa prateleira de cima, né, o que é que mais te faz falta quando você está lá? Tirando a família? Sim. Porque eu ainda falo família, né? Meus sim, filhos, família. né? É isso que, por isso que eu falei. Deixa a família na prateleira. Cara, o que me faz falta é a terra. Arapiraca. Você passou a amar Arapiraca, não passou? Amar. De verdade. Eu tô lá, mas quero estar aqui. Isso aí é claro, porque eu falo isso pra todo mundo, entendeu? Eles até brincam chamando lá de arapiraquense lá. Né? Porque eu Se tô tivesse que escolher, você voltaria a jogar no Asa ou voltaria para assumir um cargo de executivo do Asa em outra função? Então, tudo depende. Tá? Eu acho que baita de uma pergunta, parabéns, porque é o que eu quero responder para o público. Né? Eu quero encerrar, eu acho que eu mereço, né? Encerrar com uma coletiva, entendeu? Você me perguntando da minha carreira lá, as coisas, meus filhos do lado. Esse é um sonho meu. Não encerrar igual, infelizmente, acontece no futebol brasileiro. O cara não consegue mais clube e aí ele tem que encerrar por opção de não conseguir mais clube. E qual que é o encerramento dele? Ele vai lá, posta foto de todos os clubes no Instagram, né? E agradece o futebol. Fazer um marco, né? Eu acho isso muito pouco para qualquer profissional que se dedicou muito ao futebol. Ele só postar no Instagram, eu acho muito pouco. Eu acho muita injustiça com o atleta isso daí. Eu acho. E eu tô tentando que a minha carreira não acabe assim. Entende? Então, o Asa seria o que você imagina? O Asa, ele poderia ser, sim, o clube que vai marcar a minha história de um encerramento e também marcar a história de um clube de deixar eu encerrar nele, entendeu? Eu não sou maior que o Asa, pelo amor de Deus, por isso que eu tô falando, vai ser um histórico para mim se eu puder fazer isso no Asa. Mas também, pelo que eu fiz no futebol, que hoje já se faz 20 anos de carreira, né? Pelo que eu construí no futebol, principalmente de reconstrução de clube, né? Eu acho que seria também muito bacana para o Asa e, principalmente, a continuidade do que vem depois. Porque eu vou ser muito promissor no que eu vou fazer depois. Porque é mais de anos se preparando. Entendeu? E as pessoas que são do futebol hoje sabem que eu como diretor ou eu como treinador, eu sou diferente. Muita gente discute, mas assim, Fidelis, eu particularmente sempre defendi. Não há como, por exemplo, você fazer um processo de base em qualquer clube. Eu não estou falando do Asa, estou falando em qualquer clube. Você fazer um processo de base que não seja com um cara assim, do seu perfil, que exerce liderança, que é um cara... né, centrado, tudo mais, mas sobretudo com a experiência de 20 anos. Né, de 20 anos como capitão, como, né? Eu acho que isso... E eu joguei os dois cenários do futebol. O lado ruim, vamos supor, e o bom, né? Então eu tenho experiência de todos os sentidos. Só para você ter noção, olha a minha experiência. Eu tenho 4 cirurgias, correto? 4 cirurgias. Tudo que eu fiz, eu falar para mim, eu sei, pô. Então, quando o jogador machuca, eu sei o que ele machuca, eu já consigo entender. Eu não sou fisioterapeuta, mas eu já consigo entender. Porque como eu também, Deus foi tão maravilhoso comigo, que ele me deu tanta lesão que eu me especializei até nisso. Então, eu entendo a cabeça do jogador como ele está dessa forma. Eu entendo o lado da dor dele que está nessa forma, porque como eu tive todos os tipos dessas lesões, então eu entendo tudo. Então, exemplo, jogadores que estão com problema financeiro, eu já tive problema financeiro. Jogador com pessoas da família que não têm saúde. Então, eu consigo entender, eu acho que por isso que eu sofri tanto. Hoje eu entendo por que eu sofri tanto no futebol e na vida até o momento, justamente para me preparar pro que eu vou ser no futuro.
Vocês entendem? Entendo. Então, hoje, se eu for ser um diretor, eu consigo entender todas as áreas do clube. E Entendeu? entender. Lógico que tem que estudar mais. Vista, não sou um expert. E tem que lógico entender que com o tempo, do ponto de vista administrativo do que tem que fazer no dia a dia, mas também você conhece a malandragem do meio, né? Você conhece Exatamente. É uma montagem de elenco, né? Então, eu acho que é uma especialidade muito boa, que eu fico brincando com o mercado, Eu fico em casa como se fosse eu montando um elenco para mim, ou como, exemplo, esse treinador ele encaixa nesse clube, esse treinador vai bater nesse clube. Eu fico fazendo isso. Fazendo as composições. Umas composições. Então, daqui a pouco eu vou acompanhar a rádio, esse treinador chegou em tal clube, eu só faço assim, caramba, era o que eu estava praticamente achando que ia acontecer. Então, isso não é que eu sou muito bom no que eu faço. Duas coisas. É muita vivência e estudo e o amor que eu estou te falando, desejo de você entender esse mercado, entendeu? Ô Fidelis, vamos escalar a tua família, nominalmente assim. A tua esposa como chama? Ana Paula Torres dos Reis Fidelis. E os filhos? Ana Clara Bibi dos Reis, filha. Filho Enzo Luca Torres dos Reis Fidelis. Meu pai Roberto Fidelis dos Santos. Minha mãe Marli dos Santos Ribeiro Santos. E minha irmã Daniela Cristina Fidelis dos Santos. Muito bem. Tu acha que o Enzo herdou do Fidelis a capacidade para se tornar um jogador de referência? Herdou. Qual a estatura do Enzo? O Enzo, rapaz, acho que agora você me pegou, 1,51, eu acho. Tem 10 anos. Ele é muito alto, ele puxou pro lado da mãe, né, em questão de tamanho, de altura, que é o meu cunhado, que é, né, o irmão da minha esposa. Ele tem 1,88 e ele puxou muito para a família da minha esposa. O que ele herdou é inteligência de jogo, né? Liderança. Ele é muito líder já, demais, né? E também não gosta de perder. Rapaz do céu. Ele já chegou para você pedindo algum conselho? O Enzo é eu. Difícil. Ele confia muito no que ele sabe. E eu sou um pouco assim. Se você me passar um conselho sem eu pedir, eu ouço. Agora, eu chegar em você e dentro do que de futebol, eu tenho essa alta confiança. Como te falei, desde pequeno que não gostava de ficar no banco. Personalidade, né? Uma personalidade muito forte de achar que é errado. Negativo isso. Que eu do futebol eu sei de tudo, vamos dizer assim. E o Enzo é um pouco disso. Eu vou falar alguma coisa para ele, ele fala que já sabe. Então. E se você tivesse que dar uma orientação para o Enzo, por exemplo, na posição de volante. Na posição de volante, o que você diria para ele fazer algumas correções e se tornar um volante? Eu posso falar para você? Pode. Eu vi ele jogando de volante, eu não preciso falar nada. É forte isso. Menino de 10 anos. Porque eu acho ele melhor do que eu, com a idade dele. Só que ele tem uma coisa, ainda não tem, que eu tive quando era pequeno. Eu jogava bola ou eu jogava bola. Ele não, ele já tem outras opções. Né? Então, ele gosta de estudar? Então ele tem uma escola particular, coisa que eu nunca tive, né? A condição é outra. A condição é outra. Então, às vezes, ele sabe disso, falta um pouquinho de sede para ele, para realizar esse sonho dele. Agora, eu vou falar para você. Se ele tiver, vamos pôr aí, 30% da sede que eu tenho até hoje, que eu tive quando era moleque, ele vai ser muito maior do que eu. Mas não é porque o pai conhece, não. Não é disso, porque ele mal gosta que eu fale com ele. Então, eu não vou ensinar muita coisa para ele, não. O que ele vai aprender comigo é o que vocês vão falar de mim. Entende? O que as pessoas, o meu legado no futebol vai conseguir chegar até ele. Mas eu falando alguma coisa para ele assim, eu acho difícil porque ele é turrão igual eu. Certo? Então, só que ele tem muita bola, todo mundo fala, mas é isso que eu falei, tem uma vida um pouquinho mais fácil do que a gente teve lá no final, que, meu amigo, eu treinava todo dia no sol quente.
Passava um cara do lado de casa e o cara falava, essa história é bacana. O cara falava assim, por que você não vai estudar? Eu falava, não, vou ser jogador de futebol. Aí sabe o que ele falava? Essa história é bacana. Ele falava assim, vai estudar, cara. Você tem empresário? Não. Você tem algum time parecendo? Não. Ele falou, então por que você treina? Eu falava, vai aparecer. Ele falou, mas você não tem ninguém. Aí eu falava, mas eu tenho um Deus. Eu falava isso, mas eu tenho um Deus. Mas realmente eu só tinha Deus, eu não tinha ninguém. Ninguém. E eu corria todos os dias. Moral da história, consegui ser jogador. Esses dias, eu não tô morando na casa do meu pai, fui correr no mesmo lugar. Esse cara tá velhinho lá. Tá. Antes ele corria, agora ele tá fazendo caminhada. E eu tava correndo, eu chorei nesse dia, me emocionei. Eu voltei a correr lá, e emocionado, correndo, me emocionado, correndo no mesmo lugar, que tudo Ele começou, abordou, ele lembrando, abordou, você fez ele me abordou. Danilo! Eu falei, oi, seu Nonô, lembra o nome dele? Oi, seu Nonô, tudo bom? Tudo bem? Rapaz, você conseguiu, né? Aí meu olho. Aí eu falei, lembra que você mandou estudar? Não que ele estava errado, mas ele estava cortando um sonho meu. Né? Ele estava querendo me dar um conselho bom, mas ele estava... Como ele não via que eu não tinha objetivo, ninguém para me ajudar, ele falava, vai estudar. E hoje ele chegou falando da minha carreira. Eu falava, lembra disso e tal? Aí eu comecei a me emocionar e tudo, porque tudo que a gente conquistou, ele olha para trás, nós não... O que eu estou te falando, nós não tinha um começo, um norte para onde ir, né? Suponhamos que o Enzo esteja fora da discussão. Se uma criança chegasse para você e lhe pedisse uma orientação, o que é que você diria para ele se tornar um jogador de futebol conceituado, com responsabilidade, com cumprimento dos deveres? O que virou minha chave foi quando eu parei de querer ir para a seleção brasileira, ou jogar um time grande, ou ser rico. Quando eu voltei a mesmo velho, mas a infância de jogar por amor, que é isso que eu te falei, a minha carreira decolou. Então, o que eu falo para crianças hoje, desfoca de querer ser jogador pelo lado financeiro ou por prestígio, né, que é uma seleção brasileira e tal, mas continua jogando por amor. 15 anos, por amor. 17 anos, por amor. 20 anos, por amor. 36 anos, por amor. Porque as coisas acontecem naturalmente. E o futebol, como na vida. Como na vida. Perdeu muito com isso, muito. Né? As pessoas perderam demais. Por isso que eu estou falando sobre isso muito para os jovens. Nos meus projetos. Eu tive lá, conversei com alguns atletas do Sub-15 do ASA, passei isso aí. Hoje eu estou tentando colocar a infância deles, né? Lá de trás mesmo, de 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, você não sabe nem pensar em algum clube, você só via a bola e queria correr atrás e ficar chutando. Eu tô querendo resgatar isso para essas crianças, ser um cara diferente nisso aí, pra gente voltar a ter amor no futebol. Eu não devo ser injusto de abrir um papo tão legal assim como esse que a gente está tendo e não abrir aqui um momento para que você fale do Danilo empreendedor. Né? Me fala disso. A tua ideia é orientar jovens, é descobrir valores, talentos, e como anda o projeto do Danilo? Tá, obrigado pelo espaço, né? O nome da minha empresa é uma empresa que eu tenho, chama DFS Fute, né? A ideia dessa empresa é ela abrir todos os espaços, toda a metodologia que existe no futebol, eu ter na minha empresa. Então, tudo que você como pai, ou um atleta como pai, precisar para se tornar um jogador, eu teria na minha empresa. Então, você precisaria de um trabalho de performance, eu teria na minha empresa. Né? Eu preciso de uma escolinha de futebol, eu estaria na empresa. Né? Eu preciso de um analista de desempenho, eu teria na empresa. Né? Um preparador físico, eu teria na empresa. A minha ideia é essa. Então, ela está em construção, só que ela está em construção por partes, porque eu ainda não parei, né? Então eu tenho que ir degrauzinho, encontrando pessoas de confiança que possam trabalhar mesmo com amor, mesmo eu não estando
em Arapiraca, né? Porque ela está sendo montada aqui. Então, hoje a gente tem a escolinha de futebol, que é o núcleo do ASA, a Academia de Futebol do ASA, hoje ela se estende à minha empresa, né? Junto com a empresa GL Performance do Glauber, né? Então, as duas empresas que hoje gerencia a Academia de Futebol do ASA, Núcleo Caixa, né? Tive a oportunidade, o convite, a oportunidade de fazer isso. E eu tenho, que a gente já falou sobre isso, inclusive você visitou lá, tem lá no nosso Instagram, o nosso trabalho de performance, né? Que é DFS Futebol Performance, que a gente trabalha com os atletas que estão com dificuldades, né? Em alguma área do futebol. Então, tá precisando de cabeceio, tá precisando de domínio, preparo físico, qualquer área que ele precisa, a gente já tem os profissionais. Então, você trabalha individualmente? Individualmente. Só que eu trabalho em turmas de 15 no máximo, atletas, com 4 professores. Para ficar bem claro, tipo assim, você trabalha o passe para aprimorar Exato. os conceitos básicos. O conceito básico. Os conceitos básicos, ele já vai... Tá, vamos supor assim, gratuito. O pessoal, os teus alunos da escolinha não disputam competição? Não. Não, né? Vamos por parte. Da performance, não. A do ASA vai começar, porque faz 5 meses que nós temos, começamos amistoso, agora entramos no torneio, vai começar. Agora, o meu performance, não. O meu performance são atletas que já estão na base do ASA, né? E eles fazem parte comigo lá para aprimorar. É igual eu... Com o meu staff, entendeu? Eu aprimoro com o meu staff algumas áreas que eu acho que não foi tão bom. Então, eu tenho uma leitura da minha temporada, eu vejo as dificuldades que eu tive, eu vou e trabalho, correto? Então, eu faço o mesmo com esses meninos com essa idade de 9 a 13 anos, né? Por enquanto, até essa idade, a gente trabalha o que eles estão precisando. Eu vejo os vídeos, as coisas, passo para professor, monto a metodologia, passo para professores e os professores entram com os exercícios. Deixa onde funciona o contato, tudo direitinho, porque é uma escola de referência. É no Clube da Caixa, né? No bairro do Cavaco, né? Isso, né? Tá correto, né? Em questão de localização. Né, o contato eu tenho que pegar porque são 2 trabalhos, né, diferentes, e aí são contatos diferentes também. E quando você está fora, quem cuida de tudo isso aqui é a patroa? Exatamente. Então, ela é quem coordena todo o trabalho. Um dos motivos de ela não viajar acompanhar, não me acompanhar, é porque ela fica tomando conta, gerenciando a escola. Aí eu tenho também uma pessoa que gerencia, né? O lado do campo, ela gerencia fora, junto com a minha filha, que a minha filha já tem 22, então são as duas. E assim, na verdade, eu só estou longe, mas a metodologia, o trabalho em si... Tudo é eu que monto. Você vai monitorando. Eu vou monitorando e vou montando. Né? Com exceção da sua esposa e da sua filha, você gera mais quantos empregos? Gero 7. Mais 7. 3. Tirando eu conto 7 com a minha esposa e minha filha, porque a minha esposa não, mas minha filha é remunerada. Mas tem a mão de obra delas também, né? Que trabalham, então, com elas são 7, sim. São 5 professores... E 7, e com a minha esposa e com a minha filha são 7. Valeu. Então 7. Deixa o contato aí para quem tiver interesse, né? O contato é 082, né? Que como eu morei em vários estados, eu tenho costume de falar o DDD. 988387929. Falar com a Ana Clara, secretária, né? Ana Clara. Mas aqui, esse contato, dependendo... do que se pede, ela encaminha para mim, sim, consegue. É difícil chegar ao Fidelis? Não é não. Até porque a gente passa os relatórios para os pais também sobre o atleta, os pais perguntam e os pais mandam, preciso falar com o Fidelis relatório. Aí primeiro espero ela falar com o professor passa o relatório para mim. Eu tenho alguns vídeos que a minha filha faz para mim, eu ligo de vídeo também, vejo algumas imagens e tudo mais. Então, assim, é um acompanhamento muito bom. Né? Lógico que comigo aqui é diferente, eu sei disso, mas a gente consegue manter
um relacionamento aí. Valeu, Fidelis. Nós vamos já caminhando para o fim da nossa conversa, e aí eu vou para algumas perguntinhas assim mais rápidas, ou seja, que tenham um teor de curiosidade, de bastidores, enfim. Fidelis tem alguma superstição ou ritual antes dos jogos, não? Não, só oração mesmo. Só oração. Só oração. Isso. Qual foi o jogador mais difícil que Fidelis marcou na carreira toda? D'Alessandro. D'Alessandro, do Inter. Do Internacional. Jadson e D'Alessandro. Lucas estava também, da seleção, mas os Jadson e D'Alessandro... Posso pôr até mais o D'Alessandro mesmo, que foi os dois, mas... D'Alessandro é o canhotinho, né? Canhotinho. Mas o D'Alessandro se virou mais difícil que o Jadson, porque é briguento, né? Eu e ele arrumamos confusão danada, eu sou também, você sabe disso, aí... Não combinou bem, né? Não. O que o futebol te ensinou sobre amizade e confiança? Tudo. Principalmente lealdade. Mesmo a gente não pegando sempre isso, né? Mas eu acho que eu não joguei bem em todos os jogos, não fui campeão em todos os times, mas eu acho que eu entreguei lealdade e também acho que foi isso que me ensinou. Qual foi o vestiário mais animado ou mais marcante que você viveu? Asa 22. Asa 22? 22. Pode ver que sem... Foi um momento de superação. Porque foi o clube que eu mais passei dificuldade financeira entre todos e nós mesmo assim, nós era bom, viu? Nós conseguimos manter uma união muito forte ali. Uma história curiosa de bastidor da tua trajetória. Bastidores. Rapaz, eu não gravei muito isso, porque nunca me perguntaram isso. Mas eu tenho bastante. Conta uma. Vai lembrando. Pula aí. Essa e eu vou lembrando aqui. Vai lembrando. Você acredita que um atleta ele precisa aprender, para ele se consolidar como um atleta de referência, você acha que educação, respeito, isso é essencial? Com certeza. Eu não sabia falar muito, eu não conseguia dar entrevista, eu não sabia escrever muito bem também. E quando começaram a me dar, me dar a responsabilidade, né, de ser líder ou de eu criar vínculo com os clubes, eu vi que eu precisava aprender isso. Então foi até através do futebol que eu comecei a estudar mais, comecei a ler livros e comecei a buscar esse entendimento, essa inteligência aí, de poder falar correto, mesmo às vezes falando errado, e saber escrever. Até saber ler, né? Porque você, como capitão, você às vezes dá alguma coisa para você ler e tudo mais. Então eu acho que ele tem sim, para se consolidar um líder, até uma pessoa importante, ele tem que saber ler, estudar e escrever. Lá na frente, como é que você gostaria de ser lembrado pelo jogador e pela pessoa que se tornou? Como eu falei, lealdade, né? Tanto com a diretoria quanto os meus companheiros, e um cara que, como eu já te falei várias vezes essa palavra, tudo que fez ou que faz com muito amor e carinho. Acho que era isso. Muito bem. Lembrou de alguma resenha de bastidor? Lembrei, e vou contar a minha, para não... que é a que eu mais lembrei aqui no momento, e é junto com o Celso Teixeira. O Celcinho. E vou contar, porque todo mundo aqui já conhece o Celso Teixeira, o temperamento dele. A primeira vez que eu fui trabalhar com o Celso Teixeira, nós não se demos muito bem, não. Foi? Porque eu era do rival, e quando eu joguei contra ele, eu fiz gol nele. Né? Na rivalidade, nós ganhamos o jogo, e ele era ídolo nesse time, Potiguar, ele estava no Potiguar. Ele era ídolo máximo. Ganhou o estadual e tudo mais. E eu fazendo uma boa campanha no Baraunas. O Baraunas naquela época jogava Série C de brasileiro. Era um clube bom, sabe, tudo. E aí, no clássico, eu fiz um gol nele, só que eu comemorei normal, tranquilo. E no outro ano eu me transferi pro Potiguar. E não era ele de treinador, só que ele chegou. Quando ele chegou numa quarta, na quinta ele me tirou do time. Já chegou brigando. Só que eu não sabia ainda o que era. Aí teve uma confusão lá no clube lá nós não estávamos obtendo um resultado e tal, e o Celso pegou e foi um dia no banco de reserva, ele não estava me colocando, e eu
como já te falei, desde... Não gosta, Não né? gosto, fui questionar ele, mas... Educadamente. Educadamente, lógico. Professor, tudo bom? Tudo bem? Professor, posso falar com o senhor? Posso. Professor, por que eu não posso ser usado e tal? E aí o Celso foi e falou assim pra mim: não, você lembra aquela vez que tu jogou contra mim aqui, tu passou aqui na frente, fez o gol e comemorou na minha frente? Ele guardou. Ele né? guardou. Então, é isso. E você é do Baraúnas. Não... Aí eu fui, comecei a conversar com ele, me explicar a minha situação. E ele tinha meio que jogado uma isca para nós jogadores, que meio que ele abandonou o treino. Foi pro banco e falou assim: Deixa à vontade. deixa à vontade. E eu questionei isso dele. Aí questionei primeiro eu, depois questionei o professor. Eu não acho certo o que o senhor está fazendo de largar o treino. E o Celso gosta disso, de verdade. E aí o Celso já... Como é que é? Eu falei, não achei legal. A gente joga contra o América de Natal no final do ano, no final da semana. O América era Série B, o América era timaço de Natal. E se nós já treinando, já é difícil nós ganhar do América, imagina sem treinar. Nós vai tomar 4, 5 e isso daí não é bom para sua imagem, para minha imagem. E o Celso gostou disso. Ele, rapaz, eu fiz uma isca para ver quem que era o jogador que viria Fazer a abordagem. fazer a abordagem, se você estava nem aí mesmo para a competição, ou se você, que ele tem essas pegadinhas, ou se teria alguém que tenha coragem de me questionar o que eu estou fazendo. E ele faz muito isso, de várias maneiras. Ele faz quem é o louco de questionar ele. E ele gosta disso. E aí eu questionei ele falou, agora a gente vai voltar a treinar. E retira tudo o que eu pensava de você, o que eu falava de você. Beleza. Aumentou o conceito. Meu conceito. Só que aí ele me botou para treinar a semana toda. De titular. Que aí vem a história. E aí colocou a semana toda de titular e falava na cara dos caras, é o Fidelis mais 10. E é o Fidelis mais 10. E ele tinha me tirado, o time titular estava no banco, Fidelis mais 10, Fidelis mais 10. E treinei a semana toda. Chegou no dia do jogo, para eleição aquela última, de antes do jogo, para ir Pro campo. pro campo. Aí o Celso pergunta assim, quem quer jogar? Aí o time, que é marmanjo, né? Não tinha costume de responder eu, né? Não tem, isso aí é mais pra escola infantil. Só que o Celso gosta dessas coisas. Aí ninguém respondeu. Aí ele, então ninguém quer jogar? Eu quero que responda. Quem quer jogar? Aí eu me liguei e falei, rapaz, eu acho que ele gosta disso. Aí eu. Aí todo mundo, só que foi todo mundo comigo. Aí ele. Quem quer jogar? Todo mundo, eu. Tipo uma pré-eleição, sabe? Sim. Quem quer jogar? Motivação, né? Quem quer jogar? Eu. Quer mesmo? Quero. Aí ele pegou nessa pré-eleição e eu firmei ele. Quer jogar mesmo, Fidelis? Quero. Ele, mas você não vai jogar, vai voltar pro banco. Com você. Pra mim. Aí todo mundo, os caras não aguentou, começou a rir. Ele, não é pra rir não, não é pra rir não. Aí eu peguei, eu não vou jogar, professor. Ele, não, você vai jogar. Eu pensei bem, você vai ficar no banco. Rapaz, toda aquela amizade que nós tínhamos feito numa semana... Acabou. Eu, né, da minha parte, né, eu fiquei doido com ele. Realmente não joguei, não entrei no jogo, né? E vai pegando a história. Ele tinha feito tudo no começo da semana, falado com ele, ganhei o conceito dele. Ele me falava que era eu e mais 10, e não. Ele teve um sonho lá, só que ele tirou eu e o artilheiro do time. Ninguém entendeu nada. Ele falou: Giovani, você também não vai jogar. Você vai pro banco. Ah, por quê? Porque os caras vão marcar você, eu quero que você entre quando estiver descansado e você vai virar o jogo pra nós, tal. Cara, eu minto, me desculpa, uma falha. Foi clássico contra o Baraúnas. Clássico contra o Baraúnas. Não foi contra a América, não. E aí ele fez todo esse questionamento. Nós estávamos perdendo um clássico de 1-0. Ele botou o Giovani no jogo. O Giovani virou o jogo 2-1. Tudo que ele tinha falado aconteceu. E o meu caso, eu não entrei. Fiquei puto pra caramba com ele. Da minha parte, só que pro outro lado ele reconheceu um homem ali, né, comigo, virou um homem. Depois nós trabalhamos em vários clubes juntos, mudou. Só que essa história dele. A minha filha, porque eu não tinha filho naquela época, mas eu tinha minha mais velha. A minha mais velha contava pra todo mundo rindo. E eu puto com a história, só que a minha filha ria. Porque a semana toda empolgadão que eu ia jogar, chegou na hora do jogo, ele faz uma pegadinha dessa. Eu nem entrei 1 minuto no jogo. Só que moral da história, isso é o mais legal, o mais bacana da história, que todo mundo ri assim, leva em consideração.
que isso acontece do jogador, ele treinar de titular e ele não jogar. Mas no meu caso, era eu gritar, eu! E ele pega e fala, você não, você vai ficar no banco. E o time todinho ri. E eu virei um palhaço, né, cara? Ele virou uma lenda do futebol, e eu virei todo um mundo palhaço, aqui todo falou... mundo me tirando onda com isso aí. Quer jogar? Não vai jogar. E até hoje as pessoas... A minha esposa mesmo quer jogar, amor? Aí, não vai jogar. Porque ele fez esse comigo que me magoou muito na época. Mas em torno das galera ao redor, minha esposa, minha filha e meus colegas, tira onda comigo isso aí. Até hoje, né? Danilo, chegamos ao fim do nosso episódio. Valeu muito. Foi uma conversa muito franca, muito aberta, muito voluntária. Né? Eu fico muito agradecido e gostaria que você fizesse as suas considerações finais e deixasse uma mensagem aí para o torcedor do Asa. Sim. Primeiramente, eu quero agradecer, né, pela oportunidade. Né? Eu acho que esses podcasts... principalmente no interior, é muito importante, porque a mídia ela olha muito para a capital, né? Para os clubes, para os atletas que jogam em grandes centros na capitais, e vocês vêm mostrando, nos convidando e deixando nos mostrar nossa história também, que apesar de ser num nível mais baixo, mas é sofrida, voluntária, é igual a deles. Né? Então, eu agradeço muito pela participação, por eu poder contar um pouco da minha história, do meu amor pelo futebol, pelo meu amor sobre as pessoas. Tá? Muito obrigado. E eu quero mandar um agradecimento à torcida do Asa e aos arapiraquenses, né, toda a cidade, pelo carinho. Desde quando eu não cheguei, né, que eu contei a história aqui, quem quiser ver aí, tá vendo no final, vê todo o podcast aí que vai ver o começo da história, de como eu vim pro Asa. Antes de eu chegar já teve esse carinho. Quando eu sofri minha lesão, muitas mensagens. Sabia que eu recebi carta? Eu não te contei isso aí. Foi? Recebi carta, parecia jogador de time grande mesmo. Sei. Chegou carta em casa. De torcedor. Torcedor do Asa. Mandando carta para mim sobre a lesão, para me levantar a cabeça e tudo mais. Tudo mais. Então, assim, eu agradeço muito pelo carinho. Eu creio que a minha história, eu creio nisso, que a minha história do Asa não acabou. Não acabou, tanto como jogador e também como um dirigente depois, ou um treinador, né? E eu quero agradecer muito vocês. E eu ainda... já comecei esse projeto de retribuir vocês. Eu vou retribuir vocês com muito carinho, muito amor, abrindo portas para muitas crianças crescer no futebol e também como homem. Essa é a minha palavra que eu dou para vocês, tá bom? Muito obrigado, um abraço a todos, né, pelo carinho comigo e com a minha família. Valeu, foi um papo muito legal aí com o Danilo Fidelis, né? Um paulistano, né? Paulistano. Um paulistano que se tornou um arapiraquense, né, declaradamente externou o seu sentimento por Arapiraca, pelo povo arapiraquense, e tem uma história marcante como jogador da agremiação esportiva arapiraquense. Chegamos ao fim do episódio, lembrando que no próximo dia 31 teremos o sorteio de uma camisa do Flamengo oficial, autografada pelos campeões do mundo, o Peu e o Rondinelli, né? É só ir lá no Instagram, marcar alguma amiga, tudo mais. É uma camisa na cor rosa, em alusão ao Outubro Rosa. Então vai lá, confere, comenta, compartilha e ajuda o canal aí com a participação de vocês. Trabalhamos com os apoiadores Posto Terra Nossa, Comedoria Escritório, Radar Automóveis, Coleta Soluções Ambientais, Renove Construtora, Supermercado São Luís, o queridinho da cidade, Luna Ovos, é nutritivo, é Luna, e agora contando com o apoio da Carajás. Carajás aí, ó. Mais uma empresa que está apoiando o trabalho do canal @Esporte de Peso. Um abraço a todos, obrigado sempre pela companhia e pela amizade.